Essa série ela é baseada no que nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus. São aquelas características de Deus que nós podemos aprender e precisamos aprender e podemos experimentar. Existem também os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, são aqueles que Ele não tem como transmitir para nós porque pertencem somente a Ele. Por exemplo, soberania, onisciência. Existe uma série de atributos que você não vai poder ter e pertencem ao Senhor. Mas existem os atributos comunicáveis de Deus, e esses é o que nós vamos usar como referência. E eu quero hoje tentar mostrar, o meu propósito hoje é mostrar para vocês como que isso tem relevância para nós, qual é a importância disso, e qual é a relação disso com a própria nome da série, né? Quem sou eu? Um dos distintivos que nós temos dentro do movimento Vineyard, distintivos são aquelas frases, né, que ajudam a gente a entender como a gente quer praticar nossa vida com Deus. Um deles, por exemplo, é o Vem Espírito Santo, que nos fala sobre a importância da experiência com Deus através do seu Espírito, de forma que nós sejamos capacitados para fazer a missão, de forma que nossas palavras se tornem palavras poderosas em Deus, né? No sentido de que nós proclamamos e nós temos expectativa que o reino se manifeste. Esse é um dos distintivos. Outro distintivo trata do reino de Deus, por exemplo, como algo que para nós tem bastante valor. O distintivo que eu quero chamar a atenção nessa manhã, talvez vocês já ouviram, nós dizemos, venha como está na Vineyard. Venha como está. Não se preocupe com a sua aparência, com a sua vida hoje, com as situações que você tem enfrentado. Não se preocupe com quão destruído talvez esteja a sua vida, quão distante de Deus você esteja. É muito comum que pessoas não se aproximem da igreja achando que primeiro elas precisam colocar a vida em ordem. Eu não estou pronto para ir à igreja. Ninguém está. Venha como você está. Mas esse distintivo, ele se completa dizendo, mas não fique como está. Porque o convite de Deus, e nós gostamos de falar isso, a porta da igreja tem que ser bem aberta. Todas as pessoas podem vir e participar quando estão buscando a Deus, buscando conhecer a Deus. Nós não vamos receber as pessoas julgando ou condenando o seu estilo de vida. Nós queremos que elas venham, mas nós queremos mais. Assim como essas pessoas que chegam, nós esperamos que o processo de transformação comece a operar na vida dessas pessoas. Isso vai se dar pelo próprio Espírito do Senhor, isso vai se dar pela palavra do Senhor pregada, isso vai se dar pelo ambiente de adoração que nós demonstramos, isso vai se dar pela forma como você e eu nos comportamos e refletimos o reino. E demonstramos mesmo sendo falhos, mesmo sendo imperfeitos, a grandeza, a glória, o amor e a compaixão de Deus. E a transformação se torna um convite. Aqueles que não querem mudar, automaticamente em algum momento vão querer sair, não vão querer ficar. Mas esse é o caminho. Venha como está. Jesus chamou cada um dos discípulos nas suas condições mais variadas. Você conhece as histórias. Tinha inimigos do povo, tinha pessoas mais cultas, menos cultas, tinha pessoas com a vida totalmente destruída. Jesus apenas diz, vem e segue-me. Ele não manda eles para a escola primeiro, ele não trata da vida deles primeiro, para depois dizer, vem e segue-me. Ele diz, vem e segue-me, porque Jesus sabia que na presença dele, a transformação seria um desejo. Querer ser mais como ele, querer fazer o que ele faz, querer ser como ele. E esse é o caminho. Esse distintivo é muito importante para nós. Venha como está, mas não fique como está. Há um convite para transformação. O convite está feito. 1 Coríntios 3,18 diz, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse é um texto das Escrituras que resume o que nós estamos falando aqui. Inclusive, incorpora, de uma certa forma, o próprio tema da ceia.
Cristo estabeleceu uma nova aliança com você e comigo, com todo aquele que crê. E nós passamos a viver diante do Senhor, não mais fora do Santo dos Santos, não mais fora da presença de Deus, separados. Mas nós podemos desfrutar da presença do Senhor continuamente, estar sempre no Santo dos Santos, porque o Espírito Santo de Deus agora habita em mim e habita em você. Portanto, há sempre a presença de Deus. O véu foi rasgado. E nesse processo, Deus vai trabalhando conosco. A sua glória vai sendo demonstrada. A glória de Deus vai sendo demonstrada. A grandeza de Deus. A glória de Deus é o próprio Senhor Jesus revelado a nós, né? A sua grandeza, o seu caráter. De glória em glória, nós vamos sendo transformados em glórias cada vez maiores, maior revelação, maior intimidade, maior proximidade, e nós vamos com Ele até o dia em que seremos totalmente restaurados. E seremos trazidos de volta, então, à perfeição da imagem que Deus preparou para nós, para que nós fôssemos. Se você se lembra de Gênesis, o Senhor diz em Gênesis que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E essa imagem foi maculada na queda. E agora Jesus vem e começa um processo de dentro para fora, pela sua habitação, pela convivência com o Senhor, pela comunhão com o Espírito Santo, a nos transformar. Esse é o objetivo de Deus. Venha como está, não fique como está. Na minha presença, a sua vida vai ser transformada. A sua vida vai ser transformada. E isso é feito por Deus, pelo Senhor, através do seu Espírito. Nós podemos nos lembrar de Filipenses 1,6, né, que diz que aquele que começou boa obra vai completá-la. Se você veio como está, você não é chamado a permanecer como está. E você vai ser transformado conforme você abre o seu coração, abre a sua mente para ser renovada, para pensar diferente, para aprender a depender de Deus, para ter coragem de chegar diante de um Deus bom, que você sabe que não vai condená-lo, porque Ele condenou a Cristo. Você percebe isso? Deus não condena você porque Ele condenou a Cristo, mas você precisa agora receber e participar do sacrifício de Cristo. Não é que agora você está tranquilo, você está tranquilo por causa de Cristo. Nesse processo diário, você encontra o Senhor e é restaurado por Ele, se apropria do sacrifício e da obra dEle na sua vida, e você vai caminhando em direção à saúde integral. A saúde integral da sua vida. Seu espírito foi restaurado em Cristo Jesus. O espírito estava morto, foi restaurado. Você experimenta uma vida com Deus. Deus vai transformando a sua mente, dia após dia, através da palavra, através da experiência, através da comunhão, através da atuação do Espírito Santo. Você vai experimentando o reino de Deus e a manifestação do reino de Deus, que vem lá do futuro para o presente. E muitas vezes nós experimentamos até uma salvação. A palavra salvação significa cura de situações de saúde, mas nós sabemos que mesmo quando nós não experimentamos cura completa, a nossa cura está garantida na ressurreição. Percebe isso? Está tudo junto, numa parte só, num único conteúdo. A obra de Cristo é completa. Portanto, se o caminho que nós temos na nossa frente é um caminho de transformação, uma pergunta que faz sentido é essa da nossa série. Quem sou eu? Qual é a transformação que Deus tem para mim? Eu acredito que nós estamos falando, então, gente, nós estamos falando de entender quem nós devemos ser. E aqui entra a questão dos atributos comunicáveis de Deus que eu comentei com você. Tem um livro que eu estou lendo com alguns outros irmãos que se chama... Esqueci o nome do livro. Mas é sobre o Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo na igreja. E o autor dele, que é o Craig Kinney, é fantástico na sua apresentação desse material. E tem chamado a nossa atenção uma coisa muito interessante. Ele diz, em vários pontos, que para nós realmente experimentarmos a Deus e termos uma comunhão com o seu Espírito, nós precisamos conhecer o caráter de Deus e o coração de Deus. Ele tem insistido nessa tecla, tem insistido nesse tópico.
E quando nós falamos dos atributos comunicáveis de Deus, nós estamos falando de conhecer a Deus e de conhecer o seu coração. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver tudo conosco. Nós já falamos aqui, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Nós, talvez não tenhamos percebido muitas vezes, mas o propósito de Deus é que nós sejamos transformados à sua imagem. Ele nos criou a sua imagem e agora está nos restaurando de volta à sua imagem. Esse é o propósito dele. Quando nós falamos desse assunto, nós estamos falando então, e aqui talvez seja o nosso ponto de hoje, para a gente começar essa conversa do quem sou eu, nós estamos falando sobre conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, certo? O que nós devemos fazer, o que nós devemos ser. Eu acredito que nós temos, hoje em dia, muitas influências. A gente tem falado sobre isso, acho que no Intervinha foi mencionado em um dos workshops também, sobre isso, né? Como são fontes diferentes de influência para a nossa vida. Aliás, o termo digital influencer, né? Ou influenciador digital, é muito comum hoje em dia. Eu acordei com isso na minha cabeça e eu fiquei pensando assim, cara, o que nós precisamos é um personal influencer. E esse é Jesus. Nós precisamos de alguém que influencie em nossa vida pessoalmente, mais do que qualquer outra influência que nós estamos permitindo na nossa vida. Ser totalmente influenciado por Jesus, por estar com Ele, por olhar para Ele, por conhecê-lo. Então, quando nós falamos de conhecer o caráter de Deus e o coração de Deus e os atributos comunicáveis de Deus, que são aqueles que nós deveríamos também manifestar, nós estamos falando de olhar para Cristo. Porque Cristo é Deus encarnado. Cristo é a face de Deus para nós. Nós estamos falando nada mais, nada menos de olhar para aquele que perfeitamente exemplifica os atributos de Deus naquilo que nós podemos também experimentar. Nós precisamos desse influenciador pessoal. Nós precisamos dessa influência, uma pessoa que para nós é total referência. Nós estamos falando, em outras palavras, de uma palavrinha muito antiga, que é discipulado. Aliás, foi o tema ontem do Java. Pode perguntar para o pessoal do Java aí, eles dão uma aula para vocês sobre discipulado, a necessidade de estar discipulado a Cristo, de ser moldado a Cristo, de ajudar outros nesse caminho de venha como está, não permaneça como está. Nós precisamos ser discipulados por Jesus, ao invés de sermos influenciados pela sociedade. A igreja está fraca hoje porque ela está extremamente influenciada pelos valores de sucesso, de busca de vida, de alcance, do que significa alcançar uma vida adequada. A igreja está extremamente influenciada pelos valores da sociedade. Nós precisamos voltar ao discipulado a Cristo, ser mais parecidos com Jesus. Em meio a todas as atividades que nós fazemos, as coisas que cada um de nós fazemos, nós não podemos esquecer que o nosso chamado, acima de tudo, o número 1, é sermos influenciados, para usar a expressão do momento, por Jesus. Aquele que é a face de Deus. É aquele que perfeitamente comunica os atributos de Deus que nós devemos ser. Nós devemos ser como Jesus. Nós devemos ser como Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre a vontade, então. Só para a gente, essa coisa da vontade de Deus. Bom, quando você não conhecia o Senhor ainda, você vivia segundo a sua própria vontade, né? A verdade é que a gente ainda vive meio segundo a nossa própria vontade muitas vezes. Vamos ser bem honestos. Eu, você, é uma luta. É uma luta do dia a dia. Se submeter ao senhorio de Cristo voluntariamente é uma luta. Essa semana eu conversava com uma pessoa e ele falava o seguinte: esse negócio aí de religião é uma forma de controle das pessoas. E pode ser mesmo. Muitas religiões e muitas vezes a própria religião cristã se tornou uma forma de controle das pessoas. Mas essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é de transformação de dentro para fora, pela habitação do Espírito de Deus. E como a Elba falou numa das suas mensagens, nós desejamos e voluntariamente nós queremos ser escravos por amor. É completamente diferente de uma religião de controle.
Você é que disse: Jesus, eu quero seguir-te, Senhor. Eu abandono as redes, Senhor. Eu abandono a minha profissão que não combina mais com a minha forma de ver a vida agora. Eu quero seguir o Senhor. Eu quero seguir o Senhor. Antes, nós andávamos segundo as nossas próprias vontades e guiados por nossos sentimentos. A gente seguia aquela mentalidade da sociedade que a gente vê muito em filmes, em livros, né? Faça aquilo que está no seu coração, siga. Como se nós tivéssemos condição de realmente saber o que é melhor para nós, a parte da vontade de Deus. Mas hoje, nós sabemos que nossos sentimentos são enganosos, e nós sabemos que a nossa lógica nos trai. Nós precisamos de Deus. Aí nós começamos a andar com Deus. E agora nós queremos saber a sua vontade. Queremos ser mais parecidos com Ele. Só que no começo a gente ainda é um pouco imaturo, e aí corre o risco, segundo Jane Wilkins comenta num de seus livros, ela fala, nós tendemos a fazer de Deus o nosso conselheiro sentimental, né? Nós queremos saber a vontade dele, mas é aquela coisa assim, o que eu faço com isso? Né? O que eu faço com essa coisa aqui? Não é realmente saber a vontade dele, mas é como se ele quisesse tirar as dúvidas com ele de pequenas coisas, sem entender o foco e o centro do que significa saber a vontade de Deus. O fato é que essa pergunta, o que é que Deus quer que eu faça, nos acompanha. O que será que Deus quer que eu faça? Jane Wilkins, eu estou usando essa referência durante essa série dessa pessoa, ela sugere uma pergunta melhor. Em vez de nós dizermos o que eu devo fazer, nós devíamos fazer uma pergunta melhor, que é o que eu devo. Tem um pessoal aqui, viu? Tem um pessoal comigo aqui, eu vou ver se eles me respondem isso. O que eu devo? Se a pergunta é melhor do que o que devo fazer, qual seria uma pergunta melhor do que eu devo fazer? Seria uma pergunta o que eu devo aprender? Não. O que eu devo ser? Essa é a pergunta que tem valor. Porque tudo que nós fazemos, parte do que nós somos. Então a pergunta melhor, a primeira é o que eu devo ser. Porque se eu souber o que eu devo ser, meio caminho andado com relação àquilo que eu devo fazer. Faz todo sentido isso. Lembra de Simão Pedro? Simão Pedro não foi definido pelo que ele fez. Ele negou Jesus. Ele fez escolhas ruins, mesmo prometendo mundos e fundos a Jesus. Sabe por que Pedro foi definido? Ele foi definido pelo aquilo que Jesus disse a ele que ele era. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você é o que eu digo que você é. É a respeito de ser. Em primeiro lugar, não é a respeito de fazer. Deus é capaz de usar todas as nossas más escolhas de uma forma em que a sua glória se manifeste, a sua compaixão, a sua direção. E isso nos dá esperança. É esperança para nós sabermos que mesmo quando a gente faz escolhas ruins, na presença de Deus e caminhando com Deus, Ele ainda pode transformar isso em algo que seja glorioso para o nome dEle e nos levar a um caminho melhor. Eu tenho uma nova esperança em Deus. Então, se é a respeito da vontade de Deus, se a pergunta melhor é o que eu devo ser, ao invés simplesmente do que eu devo fazer, como que eu descubro a vontade de Deus? Quantas vezes a gente já não foi às Escrituras e se sentia meio surdo, né? Você estuda, fala, eu quero saber a vontade de Deus aqui. Aí você lê e não consegue discernir muita coisa. A gente se sente, às vezes, meio surdo. A verdade é que a vontade de Deus, ela não está escondida, como às vezes parece. Né? Ela não precisa ser descoberta. Para enxergá-la, então, de fato, nós precisamos fazer essa pergunta. Quem sou eu? Quem eu devo ser? Mais uma vez, citando aqui Jane Wilkins, ele diz assim, a esperança do Evangelho em nossa santificação não é simplesmente que façamos escolhas melhores. Essa é a pergunta do que devo fazer. Você quer fazer uma escolha melhor. Não é simplesmente sobre fazermos escolhas melhores, mas que nos tornemos pessoas melhores. Venha como está, mas não fique como está. Venha como está, você será bem recebido, você será amado, mas não fique como está.
há um convite para você ser restaurado. De novo, citando o nosso texto, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Mas não é apenas ser uma pessoa melhor, porque isso aí parece uma mensagem bem comum também hoje em dia, né? Sermos uma pessoa, todo mundo quer ser uma pessoa melhor. Quem não quer? É mais do que isso. A proposta de Deus é nos transformar a sua imagem, restaurar a nossa imagem. Você quer saber como o ser humano devia ser de verdade? Desde o princípio, olhe para o único que nunca pecou. Olhe para Cristo. Ele é a imagem do ser humano projetado por Deus. Ele espelha perfeitamente o que é ser humano. Não é fazer humano, nós somos seres humanos, nós somos. O fazer vem em seguida. Jesus comunica com clareza todos os atributos comunicáveis de Deus. Ele transmite isso, ele expressa isso. Ele é o portador da imagem de Deus. Ele é a cara do Pai. Ele é a cara de Deus. Ele é a face de Deus. Portanto, conhecer a Cristo é encontrar-se, inclusive, com o Criador. Eu quero ler alguns textos para vocês, para a gente já ir para o final aqui. Acho que a gente está bem claro para a nossa abertura dessa série. Bom, Hebreus 1:3, depois vocês anotem, vocês podem conferir lá. Hebreus 1:3 diz que Ele, Cristo, é a expressão exata do ser de Deus. Deus é invisível, sim. Deus é Espírito, sim. Ninguém nunca viu a Deus. Depende. Olhe para Cristo. Cristo é a face de Deus, é a cara de Deus, é Deus encarnado. Romanos 8:29 diz: portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Mais do que pessoas melhores, mais do que pessoas que falem em escolhas certas, nós não faremos todas as escolhas certas, não acredite nisso. Nem com toda a boa intenção do mundo, nem com todo o treinamento. Nós não somos definidos pelas nossas escolhas. Nós devemos, sim, buscar as melhores escolhas sempre. Mas agora nós estamos ouvindo, nós precisamos fazer isso a partir daquilo que somos. E a nossa referência do que somos é o Senhor Jesus. Ele nos chamou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Colossenses 1:15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Acabei de falar isso aqui. Quer conhecer Deus? Deus é muito abstrato para você? Talvez você falando com uma pessoa sobre isso. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. 1 Pedro 2:21 diz: Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes seus passos. 1 João 2:6 diz: aquele que diz que permanece nele, também deve andar assim como ele andou. Não é só para estarmos na igreja, no sentido de lugar ou de grupo. Não é para sermos membros de lugar algum nesse sentido. Não é para a gente só verbalmente assinalar uma busca por Deus. Sim, eu quero, eu amo a Deus. É um chamado para a transformação à imagem de Cristo. Por isso que é uma morte diária. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A partir do momento que os discípulos ouviram Jesus chamando, entraram numa caminhada com ele, a cada dia mais e mais deles precisava ser negado e mais do Cristo ser transmitido a eles. Esse é o nosso chamado. Sermos como Jesus. É tudo sobre Jesus, sempre. Ele é o centro de todas as coisas. Nele subsistimos, nele fomos criados. É tudo a respeito dele. É tudo sobre sermos como ele. Essa é a transformação que Deus quer fazer na nossa vida. É muito mais profundo do que apenas mudar nossas escolhas. É mudar nosso exterior para a gente passar a saber quem nós somos de verdade. Para que a gente pratique a vontade de Deus.
Então não vou ficar mais, muitas vezes, de um jeito antigo, querendo saber a vontade de Deus. Eu quero saber quem eu sou. E sabendo quem eu sou, e olhando para Cristo, começo a saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E claro, aí eu vou perguntar também algumas vezes, em momentos específicos, qual é a vontade de Deus, mas não desse ponto essencial, mas de um ponto prático, de missão. Olha o livro de Atos, meu irmão. Não tinha lá cristão fazendo perguntinhas simples para Deus. Eles sabiam qual era a vontade de Deus. No dia a dia, no comportamento, nas escolhas gerais, eles sabiam qual era o chamado deles. Quando eles fazem perguntas a Deus para ver uma direção, são sobre coisas da missão. A maioria das vezes é isso. Senhor, não tem a ver com aquela coisa muito pessoal, só para mim, só que eu quero decidir isso aqui. Eles estavam envolvidos na missão e sabiam qual era o seu papel, e você pode decidir e fazer escolhas na sua vida melhores e mais alinhadas com a vontade de Deus, simplesmente por saber quem você é. Quem você é de verdade. O fazer deriva do ser, é resultado do ser. Senão, é só religião. É só externo. Religião não satisfaz nem dá alegria ao Pai. Se ele quisesse religião, talvez ele tinha deixado tudo como estava. A nação de Israel era uma nação religiosa, cheia de ritos, cheia de rituais. Deus colocou em nós o seu Espírito, para que o seu Espírito opere em nós e nos dê identidade nova, a identidade do reino de Deus. Toda vez que você, então, tiver a pergunta no seu coração, quem sou eu? Quem eu devo ser? Toda vez que essa pergunta vier à sua mente, olhe para Jesus. Pare e olhe para Jesus. É nele que você vai encontrar a resposta que você precisa. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, cada vez mais próximos do Senhor, cada vez mais transformados, cada vez menos de mim e mais de Jesus, cada vez mais. E o Senhor vai fazendo isso através de nós, porque é obra dele, através do seu Espírito. Amém?